Bom dia, meu nome é Danilo Sacramento e hoje nós vamos abordar nossa primeira aula de biologia do segundo ano, certo? Terminamos o primeiro ano, agora vamos trabalhar o segundo ano da maneira como ele é exposto. Eu vou organizar uma apostila, estou organizando ainda a apostila, certo? Com relação, vou terminar, já terminei ela, já a terminei dos assuntos do segundo ano e vou terminar também a parte do terceiro ano, da maneira como é organizada no livro didático. Só que a apostila que eu criar, afinal, ela não vai seguir a trajetória. Eu vou criar um procedimento evolutivo específico, um minuto, para ser um pouco mais assim palatável, de vocês aprenderem melhor os assuntos na leitura sobre os temas. Vamos lá. Nós vamos falar sobre classificação dos seres vivos, certo? Existe um tipo universal de classificação dos seres vivos que aborda o nome da espécie. Então, o padrão usado é o padrão Linneriano ou de Linneu. Linneu foi um cientista que que percebeu o quanto era necessário à época do fato, você catalogar os animais, registrando-os com nome em latim. Então, o padrão é o nome do gênero em letra maiúscula e o nome da espécie em letra minúscula. Entendeu? Esse é o padrão da regra geral, com algumas exceções. Por exemplo, se for nome de subespécie, certo? Agora vamos lá um pouquinho de ecologia, dando umas pinceladas em ecologia. Você tem a espécie toda, no mundo todo, depois você tem uma população dessa espécie em uma determinada região, que de repente essa população ela se modificou comparada a todas as outras populações daquela espécie, transformando-se em uma subespécie. Ela ganhou uma característica diferencial. Ela tem todas as características da espécie, mas umazinha ou ela perdeu, ou ela ganhou, ou ela perdeu. Aí o que é que acontece? No padrão de nomes você tem o gênero com nome em letra maiúscula, a espécie com nome em letra minúscula, só que aí você cria outro nomezinho em letra minúscula para indicar a subespécie. Então, gênero, espécie, subespécie. É assim que se escreve nessa ordem. Certo? Como, por exemplo, o gênero Homo sapiens. Aí tem o gênero Homo, perdão, a espécie Homo sapiens. E aí tem o gênero Homo e a espécie em si, sapiens. Só que existe um termo específico chamado Homo sapiens sapiens, que é indicando o homem moderno, o homem já evoluído, o homem que sabe, entendeu? O homem o qual sabe que ele tem consciência de que sabe. Outra espécie é a Melipona quadrifaciata. Melipona quadrifaciata é uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil. Só que a Melipona quadrifaciata é uma subespécie encontrada, por exemplo, em Brejo Grande, em Sergipe, certo? O município de Brejo Grande, em Sergipe. O que acontece? O padrão linneriano ele se caracteriza por analisar a morfologia do animal e fisiologia, ou seja, a aparência. Existe uma outra classificação futuramente que vai ser filogenética, mas nós não vamos trabalhar aqui porque além dela não cair no Enem, ela também não vai ser aprofundada nesse aspecto. Ainda com a evolução da genética, quando tudo se suceder, aí sim vocês vão entender melhor essa classificação.
certo? O conceito de espécie. Espécie é o seguinte: espécie é um grupo de indivíduos dos quais eles, macho e fêmea, podem acasalar entre si e gerar prole fértil, certo? Prole fértil. Esse é o nome certo. Então, na população, machos e fêmeas acasala, gera prole fértil, porque essa prole fértil vai acasalar, independentemente se macho ou fêmea acasala com outro e gera e vai dar continuidade, perpetuar a espécie, como tem no livro A Origem das Espécies de Darwin. Então vamos lá. A classificação dos seres vivos, no contexto geral, você gera um mnemônico chamado reficofage. Entendeu? Que esse reficofage, você tem reino, filo, fico, classe e ordem, família, gênero e espécie. É exatamente assim que funciona. Reficofage. Essa organização chama-se taxonômica, classificação taxonômica. Você sabe, você vai dos domínios aqui, porque ele divide em reinos. Mas se você pega o domínio Eucária, que agora é domínio, aí você diminui para o reino dos animais, animalia, aí você vai do filo, blá, 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 até chegar na espécie Homo sapiens ou na espécie Melipona quadrifaciata. Certo? Vamos lá. Relembrando um pouco dos vírus, que eles não são considerados seres vivos, possuem uma organização celular diferenciada, não tem metabolismo próprio e permanece inerte na célula viva, certo? Até que ele desperte por encontrar algum fator favorável à reprodução dele. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Sua composição é de uma cápsula proteica e ele possui apenas um ácido nucleico, somente, ou RNA ou DNA. Se por um lado ele causa diversas doenças, certo? Aí, em geral os vírus eles fazem isso. Por outro lado, eles aumentam a variabilidade genética da espécie. Existe um grupo de indivíduos naquela população, eles pegaram a gripe ou pegaram uma doença semelhante, seja de animais que pegaram uma gripe do grupo, alguns da espécie morreram, só que os que ficaram vão ganhar variabilidade genética para poder superar. É um mecanismo de coevolução com os vírus, de maneira com que aquele indivíduo consiga, de indivíduo a indivíduo, consiga superar as mazelas que o vírus traz. Certo? Vamos lá. Agora nós vamos falar do vírus da AIDS, certo? Conhecido como o vírus de imunodeficiência adquirida. Esse vírus da AIDS é determinado pela ação do vírus HIV, que ele é específico para humanos. O HIV ele é o vírus da imunodeficiência humana. Como é que acontece? O HIV destrói os linfócitos T, conhecidas como células CD4, certo? E é só detectado quando o corpo produzir certa quantidade de anticorpos, entre 6 semanas e 6 meses a partir do dia da infecção. Olha lá. Como é que acontece? O vírus entra hoje no corpo de uma pessoa. E daí o corpo da pessoa vai gerando o quê? Linfócitos, o exército. Lembra lá? De tecido animal, de tecido que a gente já abordou? Eles vão gerando o exército, quando eu falei de sangue. O que é que acontece? Quando eles vão formando esse exército, vai chegar um momento que vai ficar anormal e diferente para o corpo humano. O corpo todo vai, peraí,
Nossa, eu estou produzindo muito linfócito. Para que tanto exército? Que guerra é essa que nós vamos enfrentar entre 6 meses, que é um mês tem 4 semanas, um mês e meio. Você tem entre um mês e meio e 6 meses, você, se seu organismo vai achar estranho. Opa, peraí. Chegou em 7 semanas. No mínimo 6 semanas, no máximo 6 meses. Chegou em 7 semanas, eu estou produzindo muito linfócito. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguém aí que está escondido, feito um bandido, escondido, furtivo, tentando destruir a defesa desse organismo. O que acontece? A detecção do vírus e esse devido combate ao vírus HIV, certo? A AIDS ela enfraquece o sistema imunológico a ponto do organismo ficar exposto a diversas outras doenças. É meio que um espião muito forte que vai destruindo todas as táticas de defesa do corpo, a ponto de não é ele quem mata, mas ele deixa a absoluta imunidade baixa, suficiente, é meio que ele baixa as porteiras para qualquer exército invadir, destruir todo o reino da natureza, da saúde, do corpo da pessoa que tiver a doença. Entendeu como é que é? E só por exemplo, existem várias, como é que eu posso dizer, vários sintomas, várias maneiras de você perceber as consequências deste vírus. Entre elas é o emagrecimento excessivo, inchaço de linfonodos e fadiga acentuada. Lembre-se que é acumulativo. Todos os sintomas precisam estar juntos. Claro que tem febre, diarreia, certo? E o indivíduo infectado ele pode desenvolver câncer, sarcoma de Kaposi, que é um específico tipo de câncer. Ele é uma doença apenas transmissível por ato libidinoso, sem uso de preservativos e transfusão de sangue, sem o cuidado adequado de seringas contaminadas. O vírus somente tem a capacidade de sobreviver por 2 horas fora do organismo. Fora do organismo só sobrevive 2 horas. No organismo ele pode acabar coexistindo, coevoluindo com aquele organismo durante uma vida inteira. Hoje não há vacina para o HIV, ou para a AIDS no caso. Todavia, há apenas remédios para reduzir a multiplicação das doenças no organismo, como por exemplo o AZT e o ritonavir, ou indinavir. Desculpe. O que é que acontece? O AZT ele inibe a enzima transcriptase reversa. É uma enzima produzida, olha lá. Aquele padrão é DNA, gera RNA que gera proteína. O que é que acontece? A proteína, toda enzima é uma proteína, transcriptase reversa, ela ajuda a criar, ela reversa por quê? Ela faz o caminho reverso. Ela ajuda a criar RNA, que caso aquele vírus seja vírus de DNA, ajuda a criar DNA também. Só que se for um vírus de RNA, ela só cria o RNA. O que é que acontece?